Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, na última aula nós paramos aqui no exercício 8, correto? Então nós não terminamos o assunto. Vamos dar continuidade agora. Então, relembrando, né, nós estamos no assunto 8, onde a gente está trabalhando teorias ácido-base e equilíbrio químico, certo? Vamos terminar esse assunto. Ficou faltando um pedacinho do assunto para a gente terminar a matéria. Bom, lembrando qual foi o caminho da nossa aula, né? Primeiramente a gente viu a definição de Arrhenius para ácido e base. Depois nós vimos a definição de Bronsted-Lowry e a definição de Lewis. Fizemos uma comparação entre as teorias e resolvemos 8 exercícios, ok? Ficou para casa 8 exercícios. E aí ficou faltando o item 5, né? Que é a teoria de Bronsted-Lowry para interpretar equilíbrio químico, a conjugação e dedução de fórmulas úteis, tá? Então eu deixei esse item 5 agora para essa semana, porque ele vai dar um pouquinho de trabalho. Tava ficando muito vídeo para a semana passada, então a gente termina o item 5 e vamos para o assunto 9, ok? Então vamos lá. Item 5, então. Teoria de Bronsted-Lowry para interpretar equilíbrio químico, a conjugação e dedução de fórmulas úteis. Bom, primeira coisa que eu vou relembrar, eu já falei isso com vocês, né? É a ideia de conjugação, né? O que é a conjugação? É a capacidade de oscilar entre dois estados, né? Então, quando você aprende lá no português a conjugação de verbos, você percebe que a palavra, né? A palavra ela fica mudando de estado, né? Ela fica mudando de forma, né? O verbo, quando eu conjugo ele fica mudando. Então, por isso a palavra conjugação, por isso a palavra ácido e base conjugado. Então, quando a gente olha para essa tabelinha aqui, olha lá, você tem, por exemplo, o HCl, que é um ácido, e do outro lado da reação química, você tem o Cl-, que a gente chama de base conjugada, né? Que é a outra forma, né? Conjugada porque ela fica num equilíbrio, num estado de equilíbrio químico, oscilando entre as duas formas, né? Então, professor, não entendi. Ó, daqui a pouco a gente vai entender essa figurinha, tá? Mas vamos lá para a folhinha para você entender o que é a conjugação. Olha lá. Quando eu jogo o HCl em água, não é? E aqui agora eu não vou ficar mais dando zoom, né? O HCl protona a água, né? Esse H vai protonar a água e aí eu vou formar H3O+, mais Cl-, certo? Olha lá. Então, ó, segundo Bronsted-Lowry, esse aqui é o meu ácido. Por que é o meu ácido? Porque é o doador de prótons, tá? E esse aqui, ó, é a minha base conjugada, né? Por que base conjugada? Segundo Bronsted-Lowry, o que é a base conjugada? Quando o ácido doa seu próton, ele se transforma numa outra estrutura, que eu chamo de base conjugada, tá? Então esse aqui, a água aqui nessa reação é a base e o H3O+ é o ácido conjugado dessa base, né? Mas vamos olhar só para esse aqui, ó, para esse par conjugado. Então o HCl barra Cl- é o par conjugado. Por que conjugado? Porque o equilíbrio químico, né? As estruturas ficam oscilando entre as duas formas, né? Então, existe um equilíbrio químico, ó, assim, ó, onde essa estrutura fica assim, ora assim, ora assim, ora assim, ora assim, né? Na verdade, o que acontece, né? Esse equilíbrio químico, ele é altamente deslocado nesse sentido, né? E daqui a pouco vocês vão entender o porquê, olhando para aquela figurinha. Por que acontece isso? Porque esse ácido ele é muito forte,
né? Ele tem alto poder de protonação de estruturas, né? Então, essa reação é altamente deslocada para cá. Então, na medida que um ácido de um lado do meu par conjugado é muito forte, do outro lado eu tenho a base conjugada que costuma ser muito, mas muito fraca, né? Então, se a gente pudesse representar essa reação química, né, com setas proporcionais ao deslocamento de equilíbrio, eu representaria essa seta assim, ó. Assim, ó, essa seta seria grandona, e essa seta no sentido contrário, isso só olhando para esse par conjugado, tá? E a seta no sentido contrário, representando o equilíbrio, eu representaria ela pequenininha, né? Então, esse equilíbrio químico, ele funciona dessa forma. Professor, qual que é o significado químico dessa representação dessa seta gigantesca e dessa seta pequenininha? Significa o seguinte: se eu pudesse olhar esse equilíbrio químico no microscópio, eu ia ver o seguinte, né? Eu ia ver aqui dentro, né? Muito H3O+, e Cl-, muito dessas duas estruturas, ou seja, esse lado de cá eu ia enxergar pra caramba, e por outro lado, o HCl, que é a estrutura no estado molecular, eu ia enxergar quase nada, né? Porque, olha, para que haja formação, né, para que haja reação nesse sentido de formar o HCl, o H3O+, teria que protonar o Cl-, então teria que haver o choque aqui e a protonação do Cl-, formando o HCl. Essa reação nesse sentido contrário é altamente desfavorável, né? Esse Cl-, ele tem altíssima tendência de ficar na forma como ele está, na forma de Cl-. Ele tem baixíssima tendência de ser protonado. Ele tem baixíssimo potencial de base. O que é uma substância que tem alto potencial de base? É aquela substância que tem alta tendência a capturar prótons, tá? O Cl- não tem essa tendência, tá? Ele tem a tendência de ficar na forma de cloreto, né? O cloreto tem a tendência de ficar aqui livre. Ele não costuma receber prótons para formar HCl, né? Por outro lado, o HCl tem alta tendência a protonar a água, né? Então, se a gente pudesse enxergar uma solução no microscópio, a gente veria muito dessa estrutura e quase nada dessa, praticamente nada. Mas a gente veria HCl no estado molecular, né? Só que essa estrutura ela é altamente instável, né? Ao mesmo tempo que ela é formada, ela no momento seguinte ela se quebra e há de novo a protonação da água, né? Esse H protona uma molécula de água que está aqui do lado, ó. Ele vem e protona, né? E volta na forma de Cl-, né? Tudo bem, gente? Todo mundo está entendendo o significado químico disso daqui? Certo? Então, quando eu olho para os pares conjugados, na medida que um é muito forte, o outro é muito fraco. À medida que essa força vai caindo, a força de ácido vai caindo, a força de base vai aumentando. É isso que a tabelinha lá está mostrando para a gente, ó. Então, ó, a ideia aqui agora é discutir um pouco, né? Nós vamos interpretar agora. Esquece Lewis, esquece Arrhenius. Daqui para frente a gente vai trabalhar só praticamente com Bronsted-Lowry, porque é uma teoria muito mais adequada para interpretar equilíbrio químico, e o nosso curso é praticamente de equilíbrio químico, certo? Então, a ideia aqui, ó, é interpretar a conjugação, né? O que essa tabelinha está mostrando para gente, ó? De um lado eu tenho a coluninha de ácido, de outro lado eu tenho a coluninha de base, né? Quando eu tenho um ácido, né? Então aqui, ó, tem o ácido e a base conjugada. Eu tenho um ácido e a base conjugada. Um ácido e a base conjugada. E assim vai, ó.
Tem um monte de ácidos aqui, um monte de base conjugada. À medida que o ácido é muito forte, a força da base conjugada é desprezível. Ó, então, o H2SO4 é um pouquinho mais fraco que o HCl. O HSO4 é um pouquinho mais forte que o Cl-. É isso que essa tabelinha está dizendo para a gente. Ó, o HNO3 é mais fraco um pouquinho que o H2SO4, como ácido, que é a força de protonação, é a força de retirada desse H+, e protonar a água, por exemplo. O NO3 é um pouquinho mais forte. Ó. Então, à medida que vai decrescendo a força de um ácido, vai aumentando a força da base. Ó. Então, aqui o ácido é muito forte, a base é desprezível. Forte, desprezível, forte, desprezível. Ainda forte e desprezível, né? Aqui, ó, o HSO4 já é um ácido fraco, né? A base, aqui, a base conjugada, já é um pouquinho mais forte. Fraco, forte, né? Na verdade, está tudo fraco, né? Tanto aqui no meião, quanto aqui no meião, né? Mas ó, olha só aqui embaixo, ó. O OH- como ácido, a força dele é desprezível. Já a sua base conjugada, ela é forte, né? Então, o H2 é desprezível, forte. O H- é forte. O CH4 é desprezível, o CH3- é forte, né? Então, à medida que essa força vai decrescendo, daqui para cá, ó, daqui para cá vai decrescendo, essa força daqui para cá vai aumentando, né? Ó, perceba que aqui eu sempre tenho bases conjugadas, base conjugada do seu respectivo ácido, tá? Lembrando que eu sempre olho aqui, ó, o ácido, a forma desprotonada dele é a base conjugada. Essa estrutura é o ácido, a forma desprotonada dele é a base conjugada, certo? Tudo bem, ó, figura 16.4. Forças relativas de alguns pares ácido-base conjugados, listados um do lado oposto do outro em duas colunas, né? Isso, gente, me permite entender como é que a reação está deslocada, né? Então, me permite entender o quanto que eu tenho de cada coisa lá na minha solução, né? Tudo bem? Então, vamos dar um segundo exemplo aqui, ó. Vamos pegar o NH4+ e o NH3+, né? Ó, quer dizer, o NH4+ e o NH3, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, NH4, vamos pegar assim, ó, NH, opa, tá vivo, nossa senhora, o pezinho aqui deu uma bobeada. Vamos pegar aqui o NH3, em contato com a água vai protonar a estrutura do NH3 e vai formar o NH4+, certo? Olha lá. Muito bem. Então, essa daqui é a minha base, porque está recebendo próton. Quando eu comparo ela antes e depois, ela recebeu próton. E esse aqui é o meu ácido conjugado. Certo? Muito bem. Então, o que a gente pode perceber lá? Ó? A gente pode perceber que o NH4, ó, ele tá bem fraquinho, ó. Ele tá chegando aqui perto do desprezível como ácido. Então, a capacidade do NH4+ de protonar alguém, de se comportar feito um ácido, ela é fraca, próxima do desprezível. Então, ela é fraca, mas próxima, bem próximo da linha do desprezível aqui. Já o NH3, né, quando eu olho a capacidade dele como base, olha, ele é fraco, ó, ele está na linha do fraco, mas ele está bem próximo do forte, é um fraco próximo do forte.
Então, o que, que a gente pode inferir aqui? A gente pode inferir que esse equilíbrio químico do par conjugado, né, está muito deslocado no sentido desse camarada se comportar feito base, receber o próton e se transformar nessa estrutura, né? Então, se eu pudesse olhar no microscópio esse equilíbrio químico, né, e perceber qual que é a estrutura que é predominante lá, você poderia perceber que essa estrutura é predominante, né? Porque esse camarada, olha, é quase forte como base. Então ele tem alta tendência a aceitar prótons. Quando ele está no equilíbrio químico com a água, quando ele está lá em solução aquosa, existe uma alta tendência da água protonar ele, né, e ele formar essa estrutura, tá? Então olha só que legal. Tem como a gente pensar nas quantidades quando a gente olha para esse equilíbrio, né? Ó, o que, que a gente percebeu lá na tabelinha? A gente percebeu que essa base, ela é fraca, quase forte. E esse ácido também é fraco, só que quase desprezível. Fraco, quase desprezível. Então, o que que acontece? Como essa estrutura ela é fraca, mas ela é quase forte, né? Então, ela vamos dizer assim, ela é forte para atuar como base. Ó, tem um parzinho de elétrons não ligantes aqui, ó. Então, esse H, ó, esse H da água vai vir aqui, vai colar aqui nessa estrutura e vai formar essa estrutura de forma predominante, certo? Então, se a gente pudesse enxergar esse equilíbrio químico, a gente ia enxergar muito dessa estrutura aqui, ó. O NH4+, a gente ia enxergar bastante dela aqui. E a gente ia enxergar bem pouco NH3. Quase nada. Certo? Professor, quase nada quanto? Muito quanto? Pois é, dá para tratar tudo isso de maneira quantitativa. Vamos fazer isso então? Ó, estamos aprendendo a trabalhar até agora, estamos descrevendo, interpretando o equilíbrio químico de forma qualitativa, né? Estamos pensando na força do ácido e da base conjugada, de que maneira que a gente pode imaginar o quanto que eu tenho de cada estrutura. Agora vamos pensar em quantificar isso, certo? Vamos lá então? Olha lá. Vamos pegar uma folhinha, uma outra folhinha e vamos brincar de deduzir fórmulas úteis. Então, para a gente aprender a quantificar, vamos deduzir uma fórmula útil aqui para a gente, tá? Então, eu vou pensar num equilíbrio químico, vamos pensar numa estrutura X qualquer, em equilíbrio químico com a água, tá? Então, eu poderia usar uma estrutura X qualquer, em estado aquoso. Mas eu vou escolher uma estrutura para dar um exemplo para vocês. E a partir desse exemplo, a gente vai deduzir uma série de fórmulas úteis, tá? Eu poderia usar qualquer exemplo. Eu vou usar a amônia, tá? Vamos pensar na amônia num estado aquoso, numa solução aquosa. Então, nós vamos pensar no equilíbrio químico entre a amônia e a água. Poderia ser outra estrutura, eu ia chegar nas mesmas conclusões, tá? Mas eu vou pensar na amônia como exemplo. Então, vamos pensar assim, ó. NH3 no estado aquoso reagindo com a água. E aí, eu vou escrever a água assim, ó. Opa. Eu vou escrever a água assim. Vou escrever ela assim, ó. HOH. Tudo bem? H2O. Então, NH3 reagindo com a água em equilíbrio químico.
Então aqui nós vamos pensar o NH3 se comportando feito base de Bronsted-Lowry. O que vai acontecer? A água vai protonar o NH3 e vai formar o íon amônio. NH4 mais hidroxila. Tudo bem? Ó, o tio vai fazer com corzinha diferente para você entender. Você concorda comigo que existe uma constante de equilíbrio para essa brincadeira aqui, ó? E você concorda comigo que a amônia está se comportando feito base, ó? Ó, o foco é a amônia, não vamos olhar para a água, vamos olhar para a amônia, né? Então, a água está protonando o NH3 e o NH3 está se transformando em NH4. Então, existe um KB nesse sentido aqui, ó, né? Uma constante de equilíbrio da amônia se comportando feito base, né? E tem como eu descrever esse KB. Todo mundo já sabe o que é KB, né? Então, qual que é a constante de equilíbrio genérica para essa reação aqui, ó, da amônia se comportando feito base? A constante de equilíbrio é, genericamente, a concentração de NH4 mais vezes a concentração de hidroxila menos dividido pela concentração de NH3. Certo? A água não entra porque está no estado líquido. O resto, todo mundo está no estado aquoso. Beleza? Muito bem. Então aqui, ó, a gente está brincando de descrever a amônia como sendo uma base em água. Acontece que a amônia, né, também, ou o íon amônio, também pode se comportar do outro lado como ácido, né? Ó, esse íon amônio pode reagir com a água assim, ó, NH4+, pode reagir com HOH, que se chama como H2O, certo? Se for fazendo o que, ó? Se a amônia, o íon amônio se comportar feito ácido, né, ele vai protonar a água. Quando ele protona a água que era H2O vira H3O+, né? E aí quando ele protona, ele perde o H+, e aí se transforma em NH3. Até aí tudo bem? Então perceba que aqui, ó, eu estou pensando o íon amônio, né, que é o par conjugado da amônia, reagindo com a água, mas se comportando feito ácido. Então existe um Ka daqui para cá, ó. Existe uma constante de equilíbrio, né? O íon amônio sim pode protonar a água, né? E no momento em que ele protona a água, ele se comporta feito ácido. Então existe uma constante de equilíbrio que eu chamo de Ka nesse sentido, tá? Então, ó, se eu tenho Kb para cá, eu tenho Ka para cá, né? O íon amônio pode sim reagir com a água para cá, ó. Existe um Ka, né? Muito bem, vamos descrever esse Ka genericamente? Como é que fica? Ka é igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de amônia, dividido pela concentração de NH4+. Certo? Olha só. Perceba aqui que eu tenho uma reação nesse sentido, né? E essa substância que está sendo produzida pode, numa segunda etapa, reagir para o lado contrário, né? Então, então ela pode ser conduzida, não, pode ser consumida, né? Ela pode ser consumida, ó, numa segunda etapa. Quando eu tenho esse tipo de situação onde eu tenho uma reação num sentido e o meu produto formado é consumido numa segunda etapa, eu tenho uma soma de reações. Olha só que legal, vocês já aprenderam isso. Lembra que o tio falou
em operar os Ks, né? Operar as reações. Então o tio falou, olha, no curso em diversos momentos nós vamos usar isso para deduzir coisas, para resolver exercícios. Ó, chegou um momento aqui, né? Você já aprendeu a fazer isso. Existe uma propriedade por trás disso. Então vamos usar essa propriedade. Quando eu tenho uma soma de duas reações possíveis, né? O que é que eu faço? Eu posso fazer o corta-corta, né? Aquilo que é produzido e é consumido, eu posso cortar, ó. Cortou esse com esse, né? Cortou esse com esse. Dá para cortar mais alguma coisa aí? Não dá para cortar mais nada. Então, o que sobrou, gente? Olha só, do lado esquerdo só sobrou água. Água líquida. E do lado direito só sobrou H3O+, hidroxila, né? H3O+ é o mesmo que H+, né? H3O+ é o mesmo que H+. Muito bem. E aí você aprendeu uma propriedade, né? Quando eu somo duas reações, o que acontece com os Ks? Eles se multiplicam, não é isso? Então, Kb vezes Ka é igual ao K. Então, existe um K dessa reação aqui, ó. Essa reação que sobra, existe um K para ela, né? E como é o K da água, eu chamo de Kw. Olha que legal, gente. Bacana isso, né? O K é Kw, né? Você já aprendeu isso. É o K específico para a água, né? Então, olha só a conclusão que eu chego. Como Kb vezes Ka, né? Quando eu faço o corta-corta da reação, isso me dá a equação da água. E existe um K só para ela, que é o Kw. Eu chego a essa conclusão aqui, né? Ó. Kw é sempre igual a Kb vezes Ka, ou Ka vezes Kb. E tem como mostrar isso, né? Olha só como é que tem como mostrar. Esse K resultante não é fruto de Kb vezes Ka. Eu não disse para vocês que Kb é isso aqui e Ka é isso aqui? Então, quando eu coloco isso do lado disso, né? Quando eu coloco isso do lado disso, ó, vamos colocar lá ó, do lado, ó. Kb vezes Ka é igual a Kw. Vamos provar que é igual a Kw. Eu não disse que Kb é igual a NH4 mais vezes hidroxila menos dividido por NH3. Olha lá. Ó, eu não tô falando nada de diferente aqui, ó. Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Tudo bem? Eu não disse que Ka é igual a isso aqui, ó. Então, vamos escrever Ka do ladinho aqui, ó. Concentração de H3O+, vezes concentração de NH3, dividido pela concentração de NH4. Certo? Ó que bonito, gente. Ó que legal. Ó que emocionante. Quando eu coloco esse vezes esse, ó, isso vezes isso, ó o que dá para fazer aqui, ó. Esse NH3 corta esse NH3. Esse NH4 corta esse NH4. Ó o que sobrou aqui. Sobrou concentração de H+, vezes concentração de hidroxila. O que você aprendeu lá atrás? Você aprendeu que Kw é igual a concentração de H+, vezes concentração de hidroxila. Então, estou provando aqui para vocês, ó, essa fórmula aqui, ó. Dá para provar fazendo o corta-corta das reações. Aí eu chego na equação de autoionização da água, que é Kw, né? Kw é igual a multiplicação de H+ vezes a hidroxila, certo? Ficou claro aqui, gente? Tudo bem? Então, Kw é igual a Kb vezes Ka, certo? Muito bem, essa daqui é uma primeira fórmula útil, que a gente vai utilizar bastante.
vamos para derivadas dessa fórmula, né? Fórmulas que podem ser derivadas. O valor de kW eu conheço, que é 10 elevado a menos 14. O tio já deduziu isso aqui para vocês em algum momento do curso. Portanto, se kW é isso aqui, ó, eu posso dizer que Kb vezes Ka é igual a 10 elevado a menos 14. Certo? Muito bem, então tá aqui uma segunda fórmula útil, que é derivada dessa. E pegando essa daqui de novo, né? Olha lá. Vou pegar uma outra folhinha aqui, ó. Copiando aquela fórmula aqui, ó. Kw é igual a Kb vezes Ka, né? Então vamos pegar essa fórmula aqui que dá para deduzir outra, né? Ó, eu tenho uma igualdade. Se eu aplicar o menos log dos dois lados, o que é que eu tenho? Aqui, ó. Menos log de qualquer coisa, o menos log na química significa P, né? Tudo bem? Nós já falamos sobre isso. Então fica P KW. Ó, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui que tá dando 32 minutos. A gente continua as deduções no próximo, tá bom? Um beijo, beijo, até a próxima.